Eu pretendo fazer um culto daqui uns 15 dias para falar de missões, para falar das experiências que nós tivemos na África, das experiências que eu tive lá na Europa no ano passado, porque nós não estamos viajando fazendo turismo. Nós não estamos indo a lugares por acaso. O pastor Sérgio é uma conexão que Deus criou na Europa. Ele mora em Santo André, eu moro em São Paulo, nós moramos a poucos quilômetros de distância um do outro, e o Senhor nos uniu para um propósito eterno. É uma conexão do Espírito lá em Berlim. Eu não sabia quem era ele não sabia quem era eu. Eu lembro o dia que eu te vi pela primeira vez, naquele ônibus, quando eu subi para a gente ir para Wittenberg, você olhou para mim, eu olhei para você, a gente sabia que existia um outro, mas nunca tinha se trocado uma palavra. E Deus fez uma conexão poderosa. Deus fez conexões poderosas na África, quando eu estive lá com o Eliezer, com o Ronaldo e com o Tiago. Eu quero que, nesse culto que eu estou falando, vocês tenham a oportunidade de falar algo que Deus fez no coração de vocês. E Deus fez coisas maravilhosas na Coreia agora. Eu conheci pastores, irmãos, uma das coisas que mais chocou, eu não vou falar muito, vou falar só desse testemunho. Foi quando o pastor Jun, que eu acho que talvez seja a maior conexão que o Senhor tem levantado e tem colocado perto de mim nesses dias. O pastor Jun, para quem não sabe, ele é o proprietário desse prédio que a gente usa para cultuar. Ele e sua esposa, Sônia, têm duas filhas que são missionários. As duas são casadas, têm filhos. Uma está plantando uma igreja no Japão, a outra está no ano sabático na Coreia e volta agora em fevereiro para o Brasil. E ele compartilhando comigo, no lugar onde nós ficamos hospedados, no prédio da igreja de Onsen, tinha um prédio de 8 andares, onde nós ficamos hospedados com salas maravilhosas, climatizadas, banheiros muito bons, só que só tem 2 detalhes importantes que tem nada a ver com a nossa cultura. Primeiro, dorme-se no chão. Eu dormi todos os dias que eu estava lá no chão. E a Deise também. E acredite, eu não fiquei com dor nas costas, nem no pescoço, nem nada. Eu fiquei zeradão. Você está vendo que até eu estou melhor? Não estou melhor, Sérgio? O que você acha? Estou abençoado, né? É isso. Passei todo esse tempo lá dormindo no chão. Então, essa foi a primeira coisa. E a outra é banho coletivo. E aí os irmãos é a luta, né? Primeira vez que eu chego nesse banheiro, tem uns 25 chuveiros, os armários para você pôr as coisas lá. Fala assim, ou você toma banho aqui, ou você fica sem tomar banho 15 dias. Aí eu falei, é melhor tomar banho. Calor de 35, 36 graus. É melhor tomar banho, não é não, Eliezer? Mesmo, né? E aí eu chego e vejo lá os indianos, os africanos, os coreanos, os japoneses, os brasileiros, os americanos. E vamos tomar banho, todo mundo. Eu falei, Jesus, o Senhor está me ensinando muita coisa. Eu não sabia o que eu fazia. Bom, não vou entrar nesse detalhe, é melhor. E o pastor Jun falou para mim algo poderoso. Ele falou, primeiro fica em paz, está tudo bem, todo mundo está acostumado com isso aqui, vamos tomar banho, a mulher num banheiro, o homem no outro, tá? Fique bem claro isso para você. Mas aí, às vezes, tem um indiano querendo usar seu shampoo, seu sabonete. Tem essas coisas. E aí, eu conversando, numa volta do banheiro com ele, numa volta do banho, indo para o quarto, ele falou assim, pastor Rodrigo, os chineses faziam um movimento muito grande aqui. Eu falei, é mesmo, pastor? É. Eles vinham, em média, 300 a 400 chineses aqui, até o ano passado. Esse ano, eles não puderam vir. Tem 12 irmãos chegando segunda-feira. Isso era domingo. Então, estão chegando amanhã. E porque o assunto era esse, né? Eles causavam um grande alvoroço. Imagina mais 400 naquele espaço. Eu fiquei tentando imaginar, realmente, a coisa ia ser turbulenta. E dizem que eles são, assim, bem espalhafatosos. Eles tomam conta do espaço. Ele falou, mas a gente está muito triste que eles não estão aqui. Por quê? A Coreia do Sul, o governo coreano e o governo chinês entraram em completo desacordo. Há um grande problema com o comunismo lá na China. Isso é presente, não estou falando uma história. Não estou falando que isso aconteceu em 1950, não, 2018. E o regime comunista chinês percebeu que nos últimos 4, 5 anos, os chineses estavam vindo em grande número para cá. E aí, na entrevista, para que eles pudessem sair, não foi o governo coreano que impediu, o governo chinês percebeu essa grande migração por uma semana, mais ou menos na época parecida, e falou, tem um problema aqui. E aí ele falou assim, junto com esses 400, durante todo esse tempo, quando eles voltavam para a China, eles descobriam que tinham vários espiões no meio. Espiões do governo chinês.
E eles eram presos e torturados e apanhavam porque foram ouvir do Evangelho de Jesus Cristo em outro país e ficavam encarcerados. E tem vários presos porque foram a essa conferência que eu fui. Quando eu vi isso, eu comecei a chorar. Porque são meus irmãos, é gente que crê no Jesus que eu creio. E ele falou, e esse ano eles tinham 100 pessoas vindo para cá. E na saída do país, 88 deles ficaram presos já, nem deixaram vir. Mas 12 vieram. E os 12 que estão aqui, estão participando, sabendo que eles vão voltar e vão ser presos. Eles sabem quando eles chegarem na imigração lá na China, eles vão apanhar e vão ser presos porque eles já foram identificados. Eu falei, não é possível que a gente está vivendo isso nesse século, nesse tempo. Então, talvez essa tenha sido uma das histórias que mais me marcou, de ouvir, de ouvir o relato, e me fez ter um profundo sentimento de gratidão a Deus pela liberdade que eu tenho de servi-lo de uma maneira tão aberta. Diga comigo, eu posso servir Jesus. Eu amo Jesus. Você ama Jesus? Eu amo o Senhor. E aí eu fiquei pensando, Deus, por que o Senhor está me fazendo viver isso tão de perto? E aí eu conheci muitos irmãos de países perseguidos, que eu tenho muita história para contar, mas fiz muitas conexões. Pastor da Malásia, 2 pastores da Índia, um pastor das Filipinas, pastor do México, pastores da Coreia, irmãos preciosos, pastores do Japão, tem uma igreja no Japão preciosa, e eu sei que Deus vai fazer coisas grandíssimas lá. Então, nós temos encargo de oração por esses irmãos. Em tempo oportuno, eu vou compartilhar a identidade deles com vocês, a identidade da igreja com vocês. Tem um pastor da Índia, ele está muito entusiasmado com que teve um dia que a gente tomando café junto, o Espírito Santo começou a mover, e o Senhor me moveu no momento de oração junto com ele ali, foi uma coisa muito forte, comendo acelga e arroz de manhã. E ele falando da experiência que ele estava tendo, eles são assim perseguidos, eles precisam pregar. O pastor Sérgio esteve na Índia também, falando da dificuldade dos brasileiros que tem lá de pregar o evangelho, ele vinha dizendo para mim o seguinte, nós podemos pregar abertamente nos lugares fechados. Nos lugares abertos, nós vamos ter muito problema. Porque isso é evangelização, eles não permitem evangelização lá. E ele falou assim, pastor Rodrigo, eu sinto muito isso da parte de Deus. Eu queria muito que você estivesse com a gente na Índia, ainda esse ano, para pregar numa cruzada comigo. Você prega? Eu falei, eu prego. Numa cruzada, na Índia. Eu falei, amém. Eu falei, vamos orar? E desde que ele foi embora da Coreia, enquanto eu ainda estava lá, porque eu fui 3 dias depois dele, ele me manda mensagem todo dia. Ele chama Bala Shiva. O Bala Shiva parece que não sai do meu bolso. O irmão me manda mensagem toda hora. E mostrando o que Deus está fazendo, mandando as fotos. Depois eu mostro as fotos para vocês do que Deus está fazendo lá. Ore pelo Bala. Ou ore pelo Shiva, se você preferir. Mas é verdade, a coisa está preta lá, irmãos. O negócio é forte. Eu não sei se Deus quer me mandar para lá, se eu preciso ir lá um dia, mas talvez seja você. Numa outra conexão, a gente provavelmente esse ano vai fazer uma missão holiday, vamos passar uma semana no Nordeste, no interior do sertão do Pernambuco. É lá. Tem 3 igrejas lá precisando de nós. Você está afim de ir lá? Então você já está na lista. Deus está estabelecendo algumas conexões que eu não imaginei que fosse acontecer nesse tempo tão rápido, mas eu estava falando para o Pedro, que está morando comigo em casa, mas não comentei isso com o Danilo, falei, como o tema do acampamento de vocês tem tudo a ver com o tempo que a gente está vivendo. Se preparem. Nós vamos sorrir e chorar bastante, porque nós vamos se despedir e vamos nos encontrar muitas vezes. Mas eu tenho convicção no meu espírito, Deus escolheu esta igreja para impactar o mundo. Você vai ser canal de Deus em muitos lugares. Se você não está estudando inglês, espanhol, mandarim, eu já aprendi a falar umas coisas em coreano, hein? Annyeonghaseyo, kamsahamnida, sumida. Tá vendo? Viu? Pronúncia perfeita. 2 palavras e não me pergunte mais nada. Annyeonghaseyo é o cumprimento. Bom dia, boa tarde, boa noite, serve para qualquer hora, para qualquer lugar. Olha que beleza. Só que você tem... Aí eu falo, Annyeonghaseyo, não, tem que ter o Annyeonghaseyo.
Entendeu? Tem que, né? E fazer assim, 안녕하세요. Entendeu? E o outro é 감사합니다. É obrigado. Ai, que beleza. Tá vendo? Tudo isso é obrigado. 감사합니다. E eu tive o privilégio de experimentar isso de Deus. Você vai experimentar coisas iguais, maiores, vai mais além. Eu louvo a Deus por esses jovens com esse encargo. Que você, irmão mais velho, talvez você não sinta, eu não vou ser enviado para lugar nenhum, eu não vou para canto nenhum. Olha, irmão, nós vamos pelo Brasil, nós vamos em Jerusalém, Judéia, Samaria, mas vamos para os confins da terra. Deixa Deus falar ao seu coração. E talvez você vai ser aquele que vai enviar, vai investir. Uma das coisas que me marcaram muito na Yonsei Church, na igreja que nós participamos da conferência, é a generosidade do pastor. Você quer saber uma coisa? No final de tudo... E do povo, né? O povo, eles não compram e não vendem nada no domingo. O bairro foi dominado pela igreja. Então, todos os comerciantes ao redor do bairro não abrem nem a vendinha do seu show. Não abre. E do chu também não. E do xó e do xê, não abre. Nem da dona chá. E aí todo mundo não pode... O que eles fazem? Leva comida para a igreja. E come tudo lá e passa o dia inteiro. Chega às 7, 6:30 da manhã. Na verdade, eles chegam às 6 da manhã para orar pelo culto das 7. Ora 1 hora para Deus abençoar o culto. Quando termina o culto, fica um povo lá orando, o outro sai, e eles ficam transitando tudo por ali, aquele monte de gente igual. Imagina a troca de 25 mil. Aquele monte de gente. Eu falei, o céu vai ser maravilhoso. Vai ser um negócio sensacional. E aí... eu falei assim, esse povo come... Aí falaram assim, os brasileiros fiquem em paz, volta lá para dentro que estão chegando um carregamento de comida para vocês. Aí eles trouxeram pãozinho, tudo para nós. Nessa hora eu saí para ir no banheiro. Tinham umas 4 senhoras ali, num cantinho, eu e a Deise andando. Aí uma delas veio. E me deu um pão desse tamanho, assim, de chocolate. Eu falei, aleluia. Comeu pão de chocolate. Porque já era quase na hora do almoço isso, né? Então eles vivem essa coisa meio da igreja primitiva, de comer junto, ficar o dia inteiro, domingão, no comércio nenhum funciona. A igreja tem mais de 100 ônibus que leva e traz os irmãos para o culto, para quem não tem carro, porque os ônibus não pode pagar ônibus, então a igreja tem os ônibus dela para ir buscar por toda a Seul quem quer vir para o culto. Então busca, traz todo mundo, e tudo isso ninguém paga nada, você só usufrui. Aí eu fui no meio, né? Vamos comer o pão, vamos andar no ônibus, vamos fazer tudo que Deus está dando aqui. E no final disso tudo, irmãos, eu passei lá todo esse tempo, na conferência, fomos para um acampamento, ficamos isolados, sem internet, sem nada, por 4 dias. E comemos, bebemos, fomos transportados, dormimos, tomamos banho coletivo, tudo de graça. Eu não paguei 1 cento de dólar, de won ou de real. Nada. Nada. O pastor dessa igreja local pagou para aproximadamente 500 pastores do mundo inteiro tudo isso que eu falei para vocês. E para os da África ele pagou a passagem. E no final de tudo, sabe o que ele fez? Eu estava dormindo, a Deise, aí eu acordei, no último dia, já estava todo mundo indo embora, aí veio uma mensagem da Deise, aí ela falou para mim assim, Rô, eu recebi um envelope aqui, o pastor Jun, que é o pastor daqui, entregou um envelope e falou que é para nós, que o pastor Ion, que é o pastor da igreja local, mandou entregar para cada pastor. Aí eu fui olhar, nós recebemos uma oferta dele para vir embora. Aí eu fui lá, o cara me deu comida, roupa lavada, e na hora de eu ir embora, ele falou assim, ó, toma uma oferta aqui para você usar enquanto você tiver esses próximos dias aí em Seul. Aí eu falei, procurei o pastor John, falei, mas, tipo assim, qual é o nexo disso aqui? Para que... Aí ele falou assim, é para você usufruir. Deus está te abençoando. Então usa e desfruta, porque é Deus que está te abençoando. Aí você vai ver tudo que eles têm está dentro de um princípio bíblico muito forte. Eles semeiam com alegria. Se Deus tem te chamado para as nações, vá. Se Deus tem te chamado para investir na vida de alguém, invista. Eu quero dizer para você que o meu coração de pastor é esse, que vai investir sempre, porque eu sei que nisso tem bênção de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Era impossível eu pregar sem falar um pouquinho disso. Tem muito mais coisa para falar. Eu sei que a Deise também vai ter muita coisa para compartilhar com vocês daquilo que o Senhor falou com ela. Mas isso vai ficar para a próxima oportunidade. Eu quero falar com você sobre oração.
oração. Eu vivi com muita intensidade nos últimos dias essa experiência. Oração é chave para que você e eu possamos ter um relacionamento bem-sucedido com Deus e com as pessoas. A gente conquista a vitória através da oração. Oração nos traz vitória, e pelo simples fato da gente submetermos em fé a Deus aquilo que muitas vezes nos tem afligido, os nossos problemas, nós experimentamos vitórias da parte de Deus. Quando nós submetemos em fé, em oração, diante de Deus. Quantos têm experimentado isso? Diga amém. Se nós nos permitimos experimentar uma vida de oração crescente, que seja constante, mas que seja crescente, a gente vai perceber que cada vez mais a nossa entrega será maior. Quanto mais você provar diariamente, um pouquinho mais você será imergido nesse mover. E vai chegar um dia em que nada mais vai ser tentado, você vai tentar fazer fora da oração. Fora de perguntar para Deus, fora do teu relacionamento com Ele. Eu imagino que marido e mulher, seja normal a prática, de quando tem que tomar uma decisão, seja qual ela for dentro de casa, de se conversar, sim ou não? Esse é o padrão. Às vezes, a gente pode até esquecer de alguma coisa, mas, puxa, amor, esqueci de falar isso, a gente precisava decidir sobre isso, e conversar, e compartilhar, e vice-versa. Não tomamos decisão unilateral, nós tomamos decisão em acordo. Mas é muito importante a gente ter essa mesma postura com o Senhor. Ah, mas isso aqui Deus não se importa. Deus se importa com tudo. Deus se importa com a completude de quem você é. Então é muito importante que nós cresçamos em oração, ao ponto de que tudo que nós decidirmos seja levado a Deus antes de ser tomada a decisão. Quantos concordam comigo? Diga amém. Por exemplo, se você vai comprar um bem desejado, somente depois de orar. Se você vai entrar numa sociedade de negócio com alguém, somente depois de orar. Se você vai iniciar um relacionamento de corte, primeiro você vai orar. Partiremos para o casamento. Primeiro você faz o quê? Ora. Aceitaremos o desafio de liderar. Somente depois de orar. Desafiaremos outros a liderarem. Somente depois de orar. Nós, ao invés de cobrar o despertamento dos outros, o que nós vamos fazer? Vamos orar por um despertamento. Nós trocaremos de emprego. Somente depois de orar. Se pensarmos em desistir, nós vamos fazer o quê? Orar primeiro. Ainda que você está pensando em desistir, faz o seguinte, ora primeiro. Se você tem um sonho que parece que desmoronou e acabou, o que você vai fazer? Você vai orar. Se tudo está péssimo, você vai orar. Mas se tudo vai muito bem, você não consegue ficar sem orar. Esse é o padrão. Por quê? Porque orar fala de um relacionamento, de ter conhecimento de Deus. Esse é o padrão daquele que entendeu que a oração não é o meio para se conseguir bênçãos. Oração não é o meio para você simplesmente conseguir alguma coisa que vai melhorar a tua vida. Mas muito além disso, a oração nos proporciona um relacionamento com o Pai. Oração vai proporcionar a mim e a você intimidade com Deus. Relacionamento esse que nos conduz a decisões certas, com equilíbrio, sobriedade e precisão. Você vai decidir muito melhor as coisas na sua vida quando você tiver um relacionamento com o Pai. Vamos errar muito menos se oramos mais. E vamos errar mais se orarmos menos. Erraremos muito menos quando orarmos mais. Mas erraremos com mais frequência se oramos menos. Quantos concordam comigo? Digam amém. E eu quero, à luz de Lucas 11, falar rapidamente com você o que Jesus ensinou sobre oração. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1, não onde eu vou me focar muito, mas a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: de uma certa feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Na oração, nós santificamos o Senhor, o nosso Deus. Eu, quando vejo essa expressão, existem muitas maneiras de você santificar o nome do Senhor, mas eu lembro claramente quando Deus disse para Moisés e Arão:
que eles não haviam santificado o nome do Senhor diante da congregação, e por conta daquilo, eles não possuiriam a terra que Deus prometera lhes dar. O que eles fizeram nessa ocasião? Feriram a rocha quando Deus disse para eles, fale a rocha. A rocha é Cristo. Eles fizeram algo completamente antagônico, que confrontava uma direção de Deus. Eles fizeram algo que não estava de acordo com a expectativa de Deus para eles. Então, eles não santificaram o nome do Senhor. E aí, na continuação do texto, Deus diz isso para eles, vocês não me santificaram diante da congregação, por isso vocês não herdarão aquilo que eu prometi lhes dar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus ensinou a orar, e uma das coisas que nós fazemos na oração quando oramos é santificar o nome do Senhor. Outra coisa, clamamos para que venha o reino. Não somos daqui. Nós não estamos preocupados com o próximo presidente da República necessariamente para que nós sejamos felizes. Nos preocupamos sim, devemos pensar bem em quem votamos, mas a nossa pátria é o céu. Nós somos de lá. Então nós cremos que o que vai mudar o ambiente que nós vivemos é o reino estabelecido. Quantos creem assim? Então quando você ora pelo teu país, quando você ora pelo futuro presidente, quando você ora pelo presidente atual, prefeito, governador, o que você tem que orar? Senhor, estabelece o teu reino, muda o coração. Eu ouvi um testemunho tão precioso lá na Coreia, que os irmãos diziam o seguinte, uma missionária que por muitos anos plantou a igreja lá, viveu esse mover, ela disse o seguinte, ela era uma missionária coreana mesmo, que tinha se deslocado para um outro lugar da Coreia mesmo. Ela disse o seguinte, nós não oramos para Deus colocar homens de Deus na política para o país mudar. Porque eles viviam em miséria. Você deve ver fotos atuais da Síria. Alguém já viu? Você viu como é que está aquilo lá hoje? Completamente destruído. Por que tem muito refugiado sírio nos países vizinhos e na Europa? Porque está tudo destruído, não tem pedra sobre pedra, literalmente. O que aconteceu há 40 anos atrás, a Coreia era mais ou menos assim, a Coreia do Sul. Era tudo completamente destruído. E essa missionária disse o seguinte, a igreja não orou para Deus colocar homens de Deus lá. A igreja orou para que os que estivessem lá tivessem um coração transformado e se rendessem ao Senhor. E foi o que aconteceu. Isso é bem mais elevado, hein? Senhor, aquele que está lá, muda o coração dele. Isso é orar para que o reino seja estabelecido. Não me importa o nome. Me importa que o reino de Deus seja estabelecido. Cremos na certeza do pão diário. Cremos na certeza que há comida na nossa mesa hoje, amanhã e depois, porque nós não vamos jamais mendigar o pão. Essa era a oração que Jesus ensinou. Nós cremos isso. Confessamos os pecados com a atitude de sempre perdoar o próximo. Senhor, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aquele que tem me ofendido, que tem pecado contra mim. Uau, é uma oração de comprometimento pleno. E confessar um pecado é mais complicado do que simplesmente pedir perdão. Estava meditando sobre isso esses dias. Quando você pede perdão por um pecado, você ajoelha e fala assim, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, eu tenho sido realmente negligente nessa área da minha vida, me perdoa, Senhor. Agora, quando você confessa o pecado, você precisa dizer qual é. Confessar e falar, Senhor, eu fiz isso, agi desta forma. E isso, você confessa para você se humilhar e reconhecer quem você é na presença de Deus. Por que nós cremos? Que há 2018 anos atrás, mais ou menos, esse pecado aí já foi perdoado. Você está confessando ele com uma atitude de humilhação de quem entendeu que foi perdoado. Então, Jesus estava me ensinando isso. Você precisa reconhecer isso quando houver. Alguém peca aqui ainda? Ninguém, né? E nós batalhamos espiritualmente. Me livrar, o final do texto diz o quê? E não nos deixe cair em tentação. Você batalha espiritualmente. Você está posicionado contra as tentações. Você sabe onde é a sua fraqueza. Você sabe onde seu olho não pode olhar. Você sabe a palavra que você não deve falar. Você sabe os pensamentos que você não deve ter. E muitas vezes o que o apóstolo Paulo diz sobre ele mesmo? O mal que eu não quero, esse me rodeia de perto. E o bem que eu quero fazer está sempre tão longe de mim. E é diferente com você? É diferente comigo? Não, mas o Jesus ensinou a orar de que forma? Senhor, afasta de mim, me livra das tentações. Me livra da... Então, é um passo antes do pecado. Quem é tentado já pecou? Claro que não.
Quem é tentado já pecou? Não. Quem pecou, já pecou? Já pecou. Mas quem é tentado ainda não pecou. Então toda vez que você for tentado, o que Jesus está ensinando? Ora para nem ser tentado. Ora para ser livre daquela tentação. Que precioso o ensino de Jesus sobre isso. E a Bíblia continua, e Jesus ele faz um raciocínio, continua um raciocínio com eles, e ele vai falar da parábola de um inimigo, de um amigo importuno. Olha só, no versículo 5 ele diz assim, disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um outro amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta está fechada, os filhos já estão tudo dormindo comigo aqui na cama, pelo amor de Deus, não posso levantar-me para os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dá-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Olha a conversa que Jesus põe no meio de ensinar a orar. Fala, se você tem um amigo, muito amigo, e que vem pedir pão à meia-noite na tua casa. Você tem vizinho assim? Marco, dá 3 pãozinhos aí. Lá na Coreia me deram de chocolate. Você não vai dar aqui nem um francês? E aí meia-noite o Marco grita lá de dentro, não dá, aquela já está dormindo, Pedro também. Pastor, pelo amor de Deus, amanhã eu acordo 6 da manhã. E Jesus está falando assim, se ele não der porque é amigo, ele vai dar para você parar de encher as paciências. Em outras palavras, é isso que o Senhor disse. Mas o que Deus está falando aqui? O que Jesus está ensinando aos discípulos? Na oração, a perseverança e a insistência produzem algum resultado. Você está me entendendo? Pergunta a pessoa do seu lado, você está entendendo ou a palavra está coreana? E Jesus continua essa conversa e esse raciocínio. E ele diz o seguinte, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede e o que busca e a quem bate... Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem? Uau! Jesus começa ensinando para eles o padrão da oração do Pai Nosso. E diz o seguinte, você precisa insistir. Você precisa insistir. E aí parece uma coisa esquisita. Porque Jesus está dizendo assim, ó, se ele não der porque é amigo, ele vai dar porque você está importunando. Jesus ensinava por parábola para tentar explicar a verdade de uma forma diferente, para que as pessoas pudessem compreender. Em outras parábolas, Jesus escondia a verdade, deixa eu ver se a afirmação está correta. Mas a verdade era escondida de quem não era discípulo, de quem não entendia a voz do Pai, de quem não entendia a voz de Jesus. Por muitas parábolas, aqui você vê nos capítulos anteriores de Lucas, se você olhar o 6, o 7, você vai ver que Jesus falei-lhes por parábolas, porque não lhes cabia entender aquilo que do meu Pai me era revelado a vós outros, que são os meus discípulos. Mas em alguns momentos Jesus estava explicando aonde ele queria chegar. E aí você pensa assim, onde é que Jesus queria chegar dizendo que se não der porque é amigo, vai dar porque está importunando. Eu tenho que importunar a Deus, porque ele não vai dar porque é meu pai? E ele vai dar só porque está me importunando? Aí ele mostra o padrão da coisa aqui na frente. Pedi e dar-se-vos-á. O que pede, recebe. Buscai e achareis. O que busca, encontra. Batei e abrir-se-vos-á. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Ele comparou o relacionamento de 2 amigos, de 2 vizinhos, mas ele diz o seguinte, quem é que de vós, que é mau e mau ao quadrado e ao cubo, que se o teu filho te pedir pão, você vai dar pedra, se ele pedir peixe, você vai dar cobra, e se ele pedir ovo, você vai dar escorpião. Ninguém! Quanto mais o vosso Pai. Quanto mais o vosso Pai não lhes daria o Espírito se lhe o pedirem. Mas peraí, Jesus está falando do quê? Não é genérico, pastor, a conversa? Pede qualquer coisa. Bate em qualquer porta. Busque em qualquer lugar.
Aí o apóstolo Paulo fala lá em Romanos algo que é precioso. Deus, ele é muito bom, irmãos. Antes de chegar no apóstolo Paulo, Deus é bom demais. E ele não nos daria algo ruim quando nós pedimos algo bom. Você entendeu essa frase? Deus é tão bom que ele não vai te dar algo ruim se você pedir algo bom. Não vai. No entanto, ele sempre nos surpreende. Pedimos coisas e Deus nos dá o Espírito. Pedimos coisas e Ele nos dá o Espírito. Porque muitas vezes não sabemos nem como pedir. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Jesus estava explicando para ele o seguinte: de maneira natural, alguém pode se sentir importunado e te abençoar com aquilo que você precisa. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O teu Pai Celestial, que conhece a eternidade, que te formou e sabe quem você é e as suas necessidades, por mais que você esteja ansioso por alguma coisa, que é o assunto do próximo capítulo 12 que eu ministrei para vocês antes de ir à Coreia. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Porque se Deus cuida dos corvos, vai cuidar de você também. Esse Deus que conhece cada uma da sua necessidade, porque você é feitura dele, criatura dele, bem maior. Deus ama você, Deus te criou para a glória e louvor dele, a sua imagem e semelhança. Você é benquisto por Deus. Esse Deus que te conhece intimamente sabe que muitas vezes você, eu, não temos capacidade de pedir como convém. E por isso, quando pedimos, Ele nos dá o Espírito, que mesmo na nossa fraqueza, e aqui fraqueza no original, o apóstolo Paulo fala que é a fraqueza física, é a fraqueza da alma, é a fraqueza que te deixa na lona, que te deixa caído no chão, sem ter esperança pela vida. Mesmo quando você está assim, na lona, tomou um knockdown, caiu no chão, está vendo borboleta, o Espírito que está dentro de você, ora através de você e expressa pelo Espírito aquilo que a tua boca não consegue dizer. E aí quando você vive assim, você está pedindo e será dado, você está batendo e será aberto, e você está andando e buscando em algum lugar, e Deus vai fazer você encontrar. Esse é o padrão da oração dos filhos. Uou! Quando oramos, pedindo algo ao Senhor, Ele nos dá o Espírito. E o poder da oração na Bíblia é sensacional. Eu quero ler alguns versículos com vocês e nós vamos orar. Coloca aí para mim, Salmos 107, 28 a 30. Leia comigo. 1, 2, 3. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Aleluia. Na angústia, você clamou ao Senhor. Essa palavra, se você vai ler o capítulo todo do Salmo 107, fala da vida dos remidos. Quantos são remidos aqui? Todo remido, aleluia, que na angústia clama ao Senhor, o Senhor o livra da tribulação e te leva para o porto desejado, para o lugar seguro. Mateus 21, 22, o que diz a Bíblia? E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, diga comigo crendo. Diga mais uma vez. Diga mais uma vez. Recebereis. Aleluia. Esse é o poder da oração do Evangelho de Cristo Jesus. Em Marcos capítulo 11, 24, a Bíblia diz o quê? Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. O crede que recebeste está em que tempo? Passado. Crede que recebeste. Tudo que pedirdes, crendo que já recebestes, assim será convosco. Aleluia. Sabe quem tem poder de viver esse nível? Quem ora pelo Espírito. Porque o Espírito já sabe o que convém e já sabe o futuro. Se Ele sabe o futuro, Ele ora por você e pede aquilo que convém a quem? Ao Espírito. Por isso, quando Deus te levar a orar pelo Espírito, coisas loucas, permita o Espírito orar. Irmãos, eu já orei por coisa muito louca. Eu nunca orei para estar na Coreia.
Mas uma vez eu recebi uma palavra do Senhor. Eu tenho esse quadro pintado na minha mente até hoje. E o Senhor disse para mim, num mapa do mundo, saindo do Brasil, que Ele me levaria em todos os continentes. E depois disso, Ele me faria ser aquele que ia gerar homens e mulheres. E esses homens e essas mulheres estariam em todos esses lugares, porque esse era o propósito dEle. Aí eu comecei a orar. E isso parece para muitos talvez ainda. E quando eu falei a primeira vez isso para algumas pessoas, parecia uma tremenda idiotice. Você já orou alguma idiotice? Já. Eu já orei muitas. Aos olhos humanos. Muitas. Eu quero dizer uma coisa para você. Aquilo que o Espírito ora por você. Aleluia. Tem poder. Se Deus está te conduzindo num caminho, abra o teu coração para o que o Espírito está fazendo. E permita o Espírito orar por você. Às vezes você vai orar algumas coisas que você talvez não é um desejo natural. Mas Deus converte o teu coração àquilo que Ele mesmo está orando por você. Isso é se permitir ser conduzido pelo Espírito de Deus. Deus quer nos conduzir. E é a oração, é a aproximação dEle que vai fazer Ele ter o controle de tudo. Você tem medo do controle de Deus na sua vida? Tem algum receio disso? Alguém na galeria tem medo de ser controlado pelo Espírito? Ainda bem, ninguém. E aqui alguém embaixo tem medo de ser controlado pelo Espírito? Mas deixa eu fazer outra pergunta. Você se sente completamente livre no Espírito e controlado por Ele? Sabe quando é que nós somos intensos nisso e somos mais profundos dia após dia? Quando o nosso nível de intimidade com Ele é tal que você se vê tomando decisões que só por causa do Espírito você tomaria. Jamais por conta natural. Próximo versículo. Marcos 9, 29. Não, João 14, 13 a 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, a fim no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu. Marcos 9, 29. Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Você percebe como tem poder orar? Você percebe como tem poder estar relacionando-se com Deus constantemente? Atos 9:40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Quem é Tabita? Dorcas. Aquela que ajudava as viúvas e fazia tudo para todo mundo. Aquela irmã querida na vida da igreja. O que acontece quando Paulo está em... Esqueci o lugar que Paulo estava. Ele estava num lugar e foram enviados a ele 2 mensageiros. Paulo, a gente precisa de você em Jope. Por quê? Pedro estava lá fazendo a obra de Deus. Eu não me lembro o lugar agora. Mas ele foi chamado para ir para Jope. Por quê? Porque Dorcas havia morrido. E aí ele entra no lugar, a Bíblia fala que ele entrou no cenáculo. O cenáculo era um quarto separado onde os irmãos costumavam orar. E ela estava morta lá. Ele sentou, olhou para ela e falou, Tabita, levanta. Ela sentou e olhou para ele. Tudo bem, Pedro? E aí? Irmãos, eu creio que nós vamos experimentar grandes milagres na presença de Deus. A oração tem poder. Tiago 5, 14, 16 fala isso. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tem algum justo aqui me ouvindo? A tua súplica e a tua oração diante de Deus pode demais. Tem mérito seu nisso? Não, o mérito é de Cristo. Porque somos justos por causa de Cristo. Quando nos levantamos a nossa voz em oração por causa do entendimento dessa verdade, milagres acontecem. Efésios 6,18 diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo está falando em Efésios 6 da armadura de Deus e ele conclui a coisa falando assim, ora sempre pelos santos. Ore. Danilo, ore, não se esqueça de orar pelo Rodrigo. Ele precisa da tua oração.
Fran, não se esqueça de orar pela Mitico, ela precisa que você ore por ela. Digão, não se esquece do Marco, ele precisa de você. Ore por ele. Ore o tempo todo. Como é que você ora o tempo todo? Eu estou preparando uma palavra que eu quero compartilhar com você sobre o orar no Espírito e orar o tempo todo, que fala do falar em línguas. Esse é um dom dado àquele que é batizado com o Espírito Santo, a todo filho, e que pode ser praticado e ativado a qualquer momento. Você pode falar em línguas agora, me ouvindo e falar em línguas no Espírito, e está se edificando, está orando no Espírito, e com a mente infrutífera. Paulo explicou isso lá em Coríntios. Ele disse o seguinte: quando você ora no Espírito falando em línguas, a sua mente fica infrutífera. O que quer dizer? A sua mente não está conectada com aquilo que você está orando, mas o Espírito ora de fato. Então a conversa com Deus é direta. Por isso que você consegue orar. Pastor, como é que eu oro dirigindo? Não dá para cumprir esse versículo de vigiar o tempo todo. Dá, se você estiver orando em línguas, você consegue prestar atenção no farol vermelho. Você consegue não discutir com a pessoa que está do lado porque te deu uma fechada. Você consegue fazer um monte de coisa. Você consegue até programar lá no computador, orando no Espírito. Mas esse é um assunto para a próxima pregação. Tudo bem? Então é possível. Ore o tempo todo. Diga para a pessoa do teu lado, para ela dar uma acordada. Ora o tempo todo. Ora o tempo todo. E para finalizar, Filipenses 4, do 6 ao 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, aleluia. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Faz Deus saber. Ah, mas Deus sabe de tudo, sabe. Ele conhece, Ele me fez, te fez. Mas faz conhecidas de Deus todas as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Não é para ficar lamentando: Deus, eu não tenho o carro que o Eduardo tem. Ele nem tem carro, né? Eu não tenho o apartamento que o Eduardo tem, eu não tenho o salário que ele tem. Senhor, eu não sou o pastor Sérgio naquela igreja prevalecente em Santo André, eu sou aqui só o pastor Rodrigo. Não, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me deu a oportunidade de andar perto do pastor Sérgio, e a minha igreja vai ser tão prevalecente quanto a dele. Senhor, eu te louvo, porque eu sou tão filho quanto o Eduardo, e o Senhor tem um apartamento maravilhoso para mim. Eu vou ser gerente de banco também, aleluia. Tem mais alguém que quer ser gerente de banco? Aleluia. Então, os irmãos, pode, então você receba. Aleluia. Senhor, não sei ser gerente, Senhor, eu tenho um coração para investir no reino, eu quero abençoar as nações, eu quero investir na vida de irmãos, eu quero plantar igrejas ao redor do planeta. Senhor, me dá um cargo de CEO da Coca-Cola. Senhor, eu quero ser o maior vendedor de carro do Brasil. Senhor, eu quero ser o dono da... Senhor, não, Senhor, eu te agradeço, porque tudo que eu preciso para cumprir o propósito de Deus. Você percebe que oração e súplica, fazendo Deus conhecer as nossas necessidades, não está relacionada com a lamúria e a petição vazia, mas está relacionada com a ação de graças, porque já crê que Deus já fez, como está escrito lá em Marcos. Nós pedimos aquilo que nós sabemos que já foi feito, porque é pelo Espírito que oramos. E ele continua em Filipenses 4, diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por isso, filhinho, filhinha, não andeis ansiosos. Faça conhecida diante de Deus todas as suas petições e súplicas com ações de graça, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai superabundar no seu interior, e você, por conta do teu relacionamento íntimo com Ele, vai ser completamente marcado, transformado e impactado. Aleluia. Você pode fazer uma oração comigo para nós encerrarmos? Fique de pé no seu lugar e vamos fazer uma oração juntos.